Então, irmãos, boa noite, graça e paz. Amém? Como o Juan falou, há uma graça, irmãos, na nossa vida, quando nós nos dispomos a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Quando nós nos colocamos na posição que Ele mesmo preparou para nós, há uma graça sobre a nossa vida. Amém? E quando o pastor ontem ligou para mim, me convidou, perguntando se eu podia estar hoje aqui ministrando para vocês, veio muito forte no meu coração, falar para vocês sobre o nome de Jesus, sobre a pessoa de Jesus. Nós só somos o que somos, irmãos, só estamos aqui por causa do sacrifício de Jesus. Se Jesus não tivesse ido na cruz, se entregar por nós, nós não estaríamos aqui. Nós só estamos aqui hoje por causa dele. E ele foi obediente, como eu li aqui lá em Filipenses, a ponto de se entregar a si mesmo a uma morte terrível, que foi a morte de cruz. Mas para que Jesus ele se entregou? Para que eu e você pudesse ter vida. Então, se nós estamos aqui hoje é por causa de Jesus. O que nós temos, o que nós fazemos é por causa dele. Então, nós como igreja temos que ter essa consciência mesmo, que o nome de Jesus, ele desfaz toda e qualquer barreira. O nome de Jesus, nós temos o direito de usar o nome de Jesus. Quem tem esse direito? Todo aquele que nasceu de novo, aquela pessoa que um dia entregou a sua vida a Jesus, ele tem o direito de usar o nome de Jesus. Jesus, ele nos deu uma procuração para que nós pudéssemos usar o seu nome. E nós, como igreja, não devemos jamais perder esse direito, ou usurpar desse direito. Amém? Abra aí comigo, por favor, a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 1. Eu estou lendo na versão NVI, uma versão internacional. A partir do versículo 1, diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creem no seu nome, diga seu nome, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Então, no nome de Jesus,
através do nome de Jesus, nós temos essa autoridade. Então, essa autoridade é para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que entregaram a sua vida. E Juan, certa vez, ele pregando aqui, ele trouxe um exemplo sobre o que é graça. E eu gostei muito, eu vou repetir hoje. Mas você, por enquanto, fica aí. Graça, irmãos, é aquilo que nós não podemos fazer pela nossa própria força. Entendeu? Então, eu estou aqui, Elton está lá na porta. Você acha que eu daqui posso chegar lá até Elton? Sim ou não? Vamos lá, eu quero que você interaja comigo, eu quero ser bem didático agora. Eu, onde estou, eu posso chegar ali até Elton? Não, né? Então, veja o que é a graça. Vem cá, Juan. Vem cá, Ednaldo. Então você entende também o que é a graça. O pastor João, vem cá no ponto esquerda, Edson, pode ir aí. Vamos lá, Dudu, Edson, Kel, Vando. Aleluia. Vamos lá, Cristiano, pode vir aqui. Arthur. Yuri, Edson. Pode vir, Edson, pode pegar, pode acompanhando aí. O filho de Edson lá, o marido de Calinho também pode ir lá. O irmão Tan vai lá até. Irmã Deus. Veja o que é a graça. Eu estava ali, eu estava impossibilitado de chegar até Elton pela minha própria força. Por mais que eu quisesse, irmãos, me esticar para chegar lá em Elton, eu não ia conseguir. Eu jamais conseguiria chegar ali em Elton, estando nessa posição que eu estou aqui. Mas quando eu entendo que a graça de Deus, ela me capacita a fazer aquilo que humanamente falando eu não posso fazer, eu chego. Amém? Então, isso aqui é a graça. A graça é o elo que liga eu ao propósito. O meu propósito era chegar ali em Elton, mas humanamente falando era impossível chegar em Elton. Mas a graça que está na pessoa de Jesus me capacita a chegar lá em Elton. Amém? Pode voltar. Aleluia! Então, irmãos, isso é a graça. E essa graça está depositada em Jesus. Então, nós só podemos usufruir disso através da graça, através do nome de Jesus. E esse nome, ele pertence à igreja. O próprio Jesus deu, abra comigo a sua Bíblia aí no livro de Atos, no capítulo 3. A igreja, ela não pode perder essa identidade. Quem é a igreja? Diga, sou eu. Então, nós somos a igreja. A igreja não é essas paredes, nós somos a igreja. Então, nós como igreja não podemos perder essa identidade, essa autoridade que nos foi dada através de Jesus, através do seu nome. E os cristãos, irmãos, da igreja primitiva, eles tinham essa consciência dentro deles. Eles tinham isso bem enraizado mesmo, bem arraigado dentro deles. Amém? Acompanhe comigo essa história. Certo dia, Atos capítulo 3, a partir do versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa. Ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes uma esmola. Pedro e João, olhando bem para ele, então Pedro disse: olhem para nós. O homem olhou com atenção para eles, esperando receber dele alguma coisa. E Pedro lhe disse: não tenho prata
nem ouro, mas o que eu tenho dou a vocês. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Amém, irmãos? Então, o que foi que ele deu a ele? O mendigo estava lá todos os dias à porta, as pessoas levavam ele lá para a porta do templo, a fim de receber esmola daquelas pessoas que iam para a oração. E esperando ali receber algo, porque quando ele olhou para Pedro e João, certamente, irmãos, ele estava esperando receber algo natural. Porque era de costume ele estar ali todos os dias para receber esmolas. E Pedro e João, quando chega na porta que ele pede, ele diz: eu não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, ande. Então, isso era bem enraizado dentro deles, isso era bem firmado dentro deles, o nome de Jesus. Lá no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 17, diz que... Vamos ler. Abra aí comigo. Vamos abrir bastante a Bíblia aqui. Marcos 16, 17. Vamos ver a partir do versículo 15, para entender bem o contexto. Diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome, diga, em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Amém? Então veja, Ele nos deu essa autoridade, Ele nos deu esse poder, Ele nos deu esse direito. E existem algumas versões que diz que, em vez de acompanhar, diz segue. Mas no grego, o acompanhar significa, no grego, olha o que significa acompanhar no grego. Literalmente diz assim: estes sinais acompanharão, ele está me acompanhando, aos que crerem. E quando diz assim, em algumas versões diz: estes sinais seguirão aos que crerem. Então, seguir é diferente de acompanhar, porque ele está me seguindo, segue, Juan. Está me acompanhando? Não está, ele está me seguindo. Então, quando diz acompanharão, é junto. Então, em nome de Jesus, ele acompanha a mim e a você, como a gente crê. Então, quando eu digo para um enfermo, em nome de Jesus, você é curado, eu crendo, acontece. Está em mim? Não, está no quê? No nome. Então, quando nós colocamos as expectativas na pessoa, já deu errado. A expectativa tem que estar no nome de Jesus. Amém? A expectativa é em Jesus, na pessoa de Jesus. Então, estes sinais acompanharão aos que crerem. Então, se eu creio, eu coloco as minhas mãos sobre os enfermos e ele ficará curado. Amém? Então, nós temos esse direito liberado pelo Senhor para nossas vidas. E a igreja não pode usar isso como um amuleto. É costumeiro a gente vê pessoas usando o nome de Jesus como um amuleto. Até pessoas mesmo que não têm a procuração para usar o nome de Jesus. Como eu falei, quem tem esse direito, quem tem essa procuração é a igreja, é aquele que entregou a vida dele a Jesus. Mas, por pessoas usarem, eu vou para Campina Grande em nome de Jesus, amanhã eu vou na praia, se fizer sol, em nome de Jesus, usando o nome de Jesus como um amuleto. O nome de Jesus, irmãos, ele só funciona quando ele é dito com fé. Amém? O nome de Jesus, ele só funciona
quando ele está saindo da boca da pessoa que ele deu a liberação para fazer isso. Então, esqueça, as pessoas podem falar o nome de Jesus o dia todo. As pessoas que não têm essa procuração dada por ele, nada acontece, é porque como se fosse algo corriqueiro. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aí acha que algo vai acontecer. Até as pessoas desejam mal. Em nome de Jesus, aquele filho que passou por mim deu uma buzinada, em nome de Jesus, para ele vai furar. Meu amigo, misericórdia. Entendeu? Então, entenda. Eu quero que dessa noite a gente possa entender isso. Eu quero que a gente saia daqui com essa consciência que o nome de Jesus, ele é o nome que está acima de todo o nome. Abra aí em Colossenses. Capítulo 1, a partir do versículo 5. Nós vamos ver aqui que o nome de Jesus, ele mesmo nos deu essa autoridade. Ele mesmo nos deu essa liberação. Diz assim: ele é a imagem de Deus invisível. Está falando de Jesus, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Amém? Então veja, ele deu esse poder, essa autoridade à igreja. Ele é o cabeça, nós somos o corpo, e o corpo, que somos nós, é a igreja. Então nós temos, irmãos, muitas vezes, muitos cristãos, eles são enganados acerca disso. Infelizmente, muitos cristãos nem sabem que eles têm essa autoridade, porque para muitos dizer que tem autoridade soa como soberba. Você está comigo? Então dizer assim, nós temos autoridade no nome de Jesus. Para muitos crentes, isso é soberba. Que é isso, rapaz? Eu tenho autoridade, que já vi, logo eu, pobre, miserável pecador que sou. Então, isso, eles estão sendo enganados pelo diabo. Eu trouxe aqui para uma história, para ler, nesse livro, O Nome de Jesus. Quem já leu? Irmãos, esse livro aqui, ele é poderoso, ele é libertador. Então, eu aconselho você, se você não teve o privilégio de ler, vá ali na livraria, adquira ele e leia. Isso aqui vai libertar. Irmãos, entenda, o livro, ele nunca irá substituir a nossa leitura da Bíblia. A Bíblia, ela é o nosso livro supremo, mas o livro, ele agrega o nosso estudo à palavra. Amém? Então, ele jamais irá substituir, mas ele vai agregar ao estudo da palavra. E aqui, ele vai falar o seguinte. Veja aqui a história. Charles Spurgeon
Ele nasceu em 1834 e morreu em 1942. Um notável pregador batista inglês. Relatou essa história pessoal. Isso é uma história pessoal do Charles Spurgeon. Ele foi convidado para ir à casa de uma mulher idosa que estava acamada. A desnutrição estava acabando com o seu vigor físico. Durante sua visita, Spurgeon percebeu um documento emoldurado na parede. Ele perguntou à mulher: "Isso é seu?" Ela disse sim, e explicou que havia trabalhado como doméstica em uma casa da nobreza inglesa. Disse a mulher: "Antes que a senhora fulano de tal morresse, ela deu isso para mim. Servi a ela por quase meio século e estou muito orgulhosa porque ela me deu isso para mim. Mandei emoldar e tem estado na minha parede desde que ela morreu 10 anos atrás." Veja bem. O senhor Spurgeon perguntou: "A senhora me permitiria levar para mandar examinar mais minuciosamente?" "Claro", disse ela, que jamais, claro, disse a mulher, que jamais aprendeu a ler. Apenas assegurou-se do que recebia de volta. Spurgeon levou o documento às autoridades. Elas estavam à procura disso. Veja, as autoridades estavam à procura desse documento. Isso era um tipo de testamento. A senhora da nobreza inglesa havia deixado para sua empregada uma casa e dinheiro. Esta senhora idosa vivia em uma pequena casa de um único quarto, construída de caixas de madeira e quase morrendo de fome. Porém, mantinha em sua parede um documento que lhe concedia cuidados especiais e uma vida numa bela casa. O dinheiro estava rendendo juros e pertencia a ela. Spurgeon a ajudou a obter esse dinheiro, mas não foi tão útil quanto poderia ter sido antes. Acho que isso é um indicativo do que tem acontecido a grande parte da igreja no mundo. Vivemos em uma favela degradada espiritualmente falando, enquanto em algum lugar, sobre uma mesa, a nova aliança está abandonada. Estamos orgulhosos disso e nem sequer dedicamos o tempo necessário para descobrir o que ela diz que nos pertence. Amém? Então veja, essa mulher, ela estava morrendo de fome, morava numa casa que deixava a desejar, por falta de conhecimento, porque a mulher que ela trabalhava morreu e deixou lá para ela um testamento documentado que tinha dinheiro e tinha uma casa. Mas por falta de conhecimento, por falta de entendimento, ela não estava usufruindo daquilo que pertencia a ela. Simplesmente estava lá na parede, igual está ali aquele quadro QR Code. E às vezes a gente pensa que não, mas isso acontece conosco, que é a igreja. Na verdade, ele conta isso aqui, mais à frente ele vai terminar a história falando que isso realmente acontece com nós que somos igreja. Diferente de Pedro e João, que sabiam o que lhe pertencia. Pedro e João, irmãos, poderia simplesmente pegar ali e dar uma moeda para ele. Poderia ou não poderia? Pedro e João tivessem a mentalidade de muitos crentes que tem hoje, poderia simplesmente chegar e dar uma moeda lá, dar um pedaço de pão, dar um copo de água, fazer alguma coisa. O rapaz que estava lá pedindo esmola, na verdade, ele estava esperando isso. Algo que lhe sustentasse materialmente. Mas, por Pedro e João conhecer o testamento, conhecer aquilo que lhe pertencia, conhecer
o poder que há no nome de Jesus, ele disse, nem tenho prata, nem tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Amém? Então, nós temos que ser ousados mesmo. Na quarta-feira eu estava aqui na reunião e eu falei sobre isso, irmãos. Existe um momento em nossas vidas que é necessário gritar mesmo. Gritar, clamar por Jesus. Sabe, às vezes parece que é escândalo, às vezes parece que é histerismo para alguns, que seja para alguns. Mas não, eu que sei qual a minha necessidade, você que sabe qual a sua necessidade. Como eu falei na quarta, o cego, quando estava lá, ele ouviu, ele estava lá e escutou uma multidão e perguntou, o que é isso? Disseram para ele, é Jesus. Ele disse, é quem? Jesus? Ele, para falar isso, irmãos, ele já tinha ouvido falar sobre Jesus, sim ou não? Porque se ele não tivesse ouvido falar sobre Jesus, quem está passando aí? Jesus. Não sei quem é. Mas, quando disseram para ele, é Jesus, ele disse, é a minha vez, é a minha oportunidade. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão o exprimia, a multidão mandava que ele se calasse, cala a boca, segue, ele não vai te ouvir não, é muita gente. E ele continuava a gritar ainda mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, irmãos, nós temos que muitas vezes fazer isso mesmo. Gritar na cara da circunstância, gritar na cara da adversidade, gritar na cara da falta. Eu contei na quarta-feira sobre o meu testemunho sobre Samuel. Muitos não estavam aqui, eu vou contar novamente. Samuel, durante um período da sua vida, por algum motivo, ele foi um menino que ele travava na hora de fazer o número 2. Não conseguia de jeito nenhum. Quando vinha à vontade, ele ia para a ponta da parede, se prendia, ficava fazendo força. E, meu amigo, aquilo era angustiante para mim ver aquilo. E foi na época que a gente estava tentando desfraldar ele, quando eu entrei na escola. Aí eu não sei se foi lá na escola que ele criou esse trauma, enfim, não sei. Mas eu sei que era algo que ele sofria demais, irmãos. Ele sempre foi meio gordinho, né? Ele ficava assim de um jeito, ele se prendia, falava tanto da força, ele ficava vermelho, da cor da camisa de cal ali. Eu disse, meu Deus, eu ficava agoniado. Às vezes até falava com quem era para falar, até com ele mesmo. Mas um dia, um culto de oração lá embaixo, como a igreja general lá no centro, nós estávamos orando lá. E eu lembrei dessa passagem do cego. E eu disse, é hoje. Era um pequeno grupo que estava lá nesse dia, na oração. Eu disse, é hoje. Começou a oração. E eu comecei a gritar, Jesus. Eu disse, não, meu filho, em nome de Jesus, você é livre. Ele não estava nem lá. Ele estava todo mundo aí. Você é livre. Livre, você gritar. Pouco tempo depois, comecei a perceber Samuel não mais se escondendo, não mais fazendo força para fazer algo que é tão natural. Não é natural a gente, quando está com vontade de ir no banheiro, fazer as nossas necessidades. Mas para ele não era. Era algo que o aprisionava. E nesse grito, irmãos, no grito da fé, meu filho foi liberto. Amém? Então, veja, existem momentos que nós temos mesmo que gritar. Gritar mesmo na cara das circunstâncias. Parece até loucura, mas lá no livro de Josué fala sobre a muralha, não fala? Que eles tinham que arrodear lá a cidade. E rodear um dia, rodear 2 dias, 3 dias. No 7º dia eles tinham que rodear e fazer o quê? Alguém sabe da história?
gritar. Caiu ou não caiu a muralha após o grito? Amém, irmãos? Então, nós temos que usar esse poder, essa autoridade que nos foi dada. Se eu chegar aqui agora e pegar a chave do meu carro e dizer assim: toma, Dedeu, é teu. Dedeu vai dizer: não, quero nada. Quero não, o carro é seu, está ali, está quitado, está emplacado, você só vai botar a gasolina e entrar. Amém? Deus vai dizer o quê? Não quero? Então, ele tem que dizer: eu quero. Deus falou: eu recebo. Então, o nome de Jesus, irmãos, ele é isso para nós. Ele foi dado. Ele nos pertence como igreja, ele nos pertence como filhos de Deus. Amém? Então, temos que ter isso bem desenhado dentro de nós. Seja qual for a circunstância, você pode, porque para você foi dado uma procuração. Em nome de Jesus, pare agora. Eu trabalhei com o irmão, o pastor Clóvis, e olha que ele não é da palavra da fé, irmãos. E naquela época eu nem sabia o que era a palavra da fé. Trabalhei com ele na loja, lá embaixo no centro. E ele era bem igreja pentecostal, né? Aí ele disse que ele estava na casa dele, queimou o computador, daqui a pouco queimou o ventilador, queimou a máquina de lavar. Eu disse, quando foi dormir que chegou o ar, de noite, eu disse: em nome de Jesus, pare agora. O ar, voltou. Está no nome, irmãos. A autoridade está no nome. E olha que era um homem que nem sabe o que é a palavra da fé. E nós temos o privilégio de estar numa igreja que é a palavra da fé. Muitos aqui já fizeram rema. Muitos aqui já fizeram escola de ministros. E muitas vezes estamos deixando as circunstâncias passar por cima de nós como um avalanche mesmo. Estamos amedrontando, estamos muitas vezes esquecendo do que nos foi dado. O nome de Jesus está acima de todo nome, irmãos. Não existe nada, nem ninguém maior do que o nome de Jesus. Não existe doença. Efésios capítulo 1, versículo 20, diz que o nome de Jesus está muito acima de todo principado, toda potestade. Muito acima. Então não existe nada que seja maior do que o nome de Jesus. Então tenha nessa noite essa consciência. Seja qual for a circunstância, seja qual for o que está tentando te parar, usa o nome de Jesus, mas não como amuleto, não como algo que vai te dar sorte. Usa com autoridade, usa com o poder que Ele delegou para você. Amém? Então nós não podemos pegar esse nome e deixar ao léu. Não, nós temos que nos levantar mesmo por dentro e clamar o nome de Jesus e declarar o nome de Jesus. Amém? Por favor, louvor, vem aqui. Então, eu quero que você, irmãos, tenha essa consciência. Não deixa que a circunstância te pare. Não deixa que as pressões do mundo te parem. A Bíblia fala lá em Timóteo que nos últimos dias seria mesmo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos terríveis, irmãos. Você pode cantar essa aqui no todo final? Entendeu? Nós estamos, pode ir aí, suave. Nós estamos vivendo, irmãos, tempos terríveis mesmo. Estamos vendo aí
jovens se perdendo. Irmãos, eu tenho orado, de verdade, tenho pedido ao Senhor. Eu sei que o amor dele já está derramado dentro do meu coração. O amor de Deus, o amor do tipo de Deus está derramado dentro de cada um de nós que nascemos de novo, através do Espírito Santo que nos foi dado. Mas eu tenho orado ao Senhor e pedido para que eu possa amar com esse amor. Eu tenho trabalhado de aplicativo hoje. Tenho andado muito, irmãos, ando bastante. Eu entro em cada beco aí, em cada canto que as pessoas dizem, rapaz, tu vai ali, vô. E eu tenho visto a situação das pessoas. E essa música fala um trecho que nós temos que declarar o nome de Jesus sobre os vícios dessa geração. Amém? E eu estava vendo um estudo que diz que para uma pessoa que é dependente químico, eu nunca usei droga, eu nunca usei droga. Então, se me é colocado, se me é proposto para mim usar, até o primeiro contato é decisão minha. Eu vou ou não vou? É decisão minha. Mas, após o primeiro contato, provado cientificamente, a pessoa já se torna dependente, não depende mais dela. Não depende mais dela. Então, vai todo qualquer vício. Hoje, irmãos, isso é sério que eu vou falar aqui. Temos que proteger nossos filhos, nossas crianças. O vício da pornografia é terrível e tem destruído vidas. Crianças, homens e mulheres viciadas em masturbação. E a gente como igreja sabe disso e às vezes, irmãos, eu li um livro, estou lendo, já li, mas estou lendo novamente. No altar da idolatria sexual. Nos Estados Unidos, existem clínicas de reabilitação para pessoas dependentes na pornografia. Pessoas dependentes mesmo. E olha que o autor do livro falou que ele se viciou há muito tempo atrás, na época que tinha aquelas revistinhas. Ele, com 9 anos de idade, foi na casa de um amigo e se deparou com aquela revista lá no local e ficou curioso e pediu para ver. E quando começou a folhear a revista, era uma revista de pornografia. E ele ficou viciado e trouxe danos terríveis para ele. E hoje, com o acesso que nós temos, através disso aqui, os nossos filhos estão vendo o quê? Qual tem sido o seu e o meu cuidado com os nossos em relação a isso? Não só filhos, irmãos, até a gente mesmo que é adulto, devemos nos precaver em relação a isso. Vídeo lá no Instagram, daqui a pouco vem uma proposta, misericórdia. O que temos feito, irmãos? Então eu tenho pedido ao Senhor mesmo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu quero olhar, ver como o Senhor vê. Porque é fácil, irmãos, a gente julgar, não é? É fácil a gente dizer, você é um viciado safado, rapaz. Não é comigo mesmo, não é meu filho, não é. Mas, lá no livro de Hebreus, fala que nós devemos sentir
está preso como os que estão lá presos. Amém? E a maior cadeia deles, irmãos, que estão presos, não é aquela cadeia que estão lá, que está lá preso, porque eles cometeram um delito, tem que pagar mesmo. Mas a maior cadeia é a prisão espiritual. Seja qual for o delito, crime, o vício, qualquer vício, a maior cadeia é a cadeia espiritual. E nós, como igreja, temos que orar mesmo, quebrando isso, irmãos. Nesse exato momento que nós estamos aqui adorando o Senhor, existem muitas pessoas aí fora. Entenda, não é criticando, porque um dia eu já estive lá, mas graças a Deus que Jesus me alcançou, que eu pude dizer sim ao sacrifício dele na cruz. Mas a gente, isso não, como igreja, não nos incomoda, não. Saber que tem amigos, familiares lá. A gente também pegou aqui recentemente, irmãos, sobre juízo eterno. Irmãos, nós estamos no céu, sim ou não, o céu é verdadeiro, mas o inferno também é. O inferno é tão real quanto o céu. Olha a quantidade de cadeias que tem aqui vazio. E muitas das vezes nós queremos colocar sempre sobre o pastor a responsabilidade de algo. Sobre os líderes, os ministros. Cada um de nós, individualmente, temos o dever e a responsabilidade de preencher essas cadeiras, orando pelos que estão perdidos, orando pelos que estão presos em vícios, seja qual for o álcool, droga, pornografia, enfim, joguinho, situação de tigrinho, essa é o coisa do inferno. Nós temos parente bem próximo nosso que sofrendo com isso, irmãos. Uma senhora já informada dentro de um quarto, pedindo um pix, manda um pix para mim aí de 20, de 30 para jogar. Mas não é comigo, dança. Não, irmãos, é nossa responsabilidade como igreja orar por isso, por eles. Amém? Não vamos querer terceirizar a responsabilidade para A ou para B. Nós somos filhos, nós somos ovelhas do Senhor. Amém? Queria que você ficasse de pé. E eu quero, irmãos, chamar você aqui à frente. Você que porventura esteja com algo que esteja te prendendo, querendo te prender, que você que sabe o que é, que porventura esteja tentando te prender. Nós vamos orar. E em nome de Jesus, eu creio que esse problema para hoje. Então, se você está aqui e percebe, ou seja você ou alguém da sua família, se você quiser vir representar, venha que nós vamos orar aqui. Algo que porventura esteja te prendendo, algo que você sabe que, humanamente falando, você não tem a capacidade, mas lembra do exemplo da graça. O que você não pode, o que eu não posso, a graça pode. Então esse momento é um momento onde há uma pressão grande mesmo espiritual, e eu sei que existe. O diabo quer de todas as formas prender, para que você não venha. Às vezes coloca em vergonha, às vezes, se você for lá, as pessoas vão ver. Meus irmãos, não importa.
Você vai vir somente nós, nessa oração, nós vamos orar. E se você ou alguém de sua família esteja passando por algo que você percebe, sabe, que precisa dessa oração, vem aqui à frente. Jesus, eu quero declarar teu amor sobre toda mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus, eu quero declarar sobre os vícios dessa geração. Implorando que esperança e liberdade. Aleluia, aleluia, obrigado, Senhor. Oh, Rabaca, Xarabaganda, Rabababai. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque você nos deu o direito de poder usar o nome de Jesus. Oh, obrigado, Pai. Oh, obrigado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, desfazendo em nome de Jesus tudo aquilo, Pai, que esteja causando dano. Em nome de Jesus, tudo aquilo que esteja causando dor na alma, no corpo e no espírito. Pela autoridade do nome de Jesus, que a mim foi dada, eu digo para hoje, em nome de Jesus. 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 Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque foi um grande sacrifício que você fez para que hoje nós pudéssemos ter acesso, ter direito a esse nome. Foi morte e morte de cruz. E eu declaro em nome de Jesus, cessado agora. Para agora toda dor, todo trauma. Em nome de Jesus. 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 Aleluia. Obrigado, Senhor. É poderoso, teu nome é vida. Destrancadas de cima às trás, incendiar. Aleluia! É poderoso.
dissipa as trevas, incendiar. Minha cura é poderoso, teu nome vida. Essa cadeia dissipa as trevas, incendiar. Sabe, irmãos, eu estou numa direção aqui. Pastor João, nessa hora da bateria. Você vai marchar, não? Sob a circunstância agora. Ei! Marcha mesmo. Você sabe qual a sua circunstância. Você sabe aquilo que está te prendendo. Ei! Isso! Grita! Grita! Ei! Obrigado, Pai! Você sabe! Vai! Isso! Isso! Oh! Parou! Hoje! Parou! Hoje! Hoje! Aleluia! 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 Sabe, irmãos, a liberdade nisso. A liberdade nisso. Júnior, que é ministro nosso aqui. E um culto como esse. Ele estava aqui no culto. E o Espírito Santo começou a se mover. E ele estava aí onde você está. Aleluia. E o mover do Espírito está acontecendo na igreja de Júnior Parado. E Júnior ouviu o Senhor falar com ele. Corre. E ele ficou preso. E o Senhor falou, corre. E ele insistiu em ficar no campo. Aí o Senhor falou pela terceira vez, corre pelo teu filho. E ele saiu, irmãos, correndo da igreja, feito correndo mesmo. Por isso que eu digo que há liberdade nisso. Naquele exato momento que Jesus estava aqui, no culto, e ouviu um comando, corre, corre, corre pelo teu filho. Ele correu. No mesmo momento, na casa dele, o diabo estava tentando pegar o filho dele. E naquele momento da carreira, Gabriel disse que o bicho sumiu. É por isso que eu digo, há liberdade nisso. Entendeu? Então, como eu falei, cada um sabe a sua necessidade. Esse meu sapato aqui, ele é 40, ele não está apertado de mim, não. Mas se tiver um irmão aqui com o pé 42, se colocar, vai apertar ou não. Então ele vai saber que vai apertar no pé dele. Então, você sabe o que você precisa. E que nessa noite eu creio que no nome de Jesus foi desfeito
todo e qualquer empecilho, todo e qualquer embaraço que havia sobre a sua vida. Por causa de mim? Não. Por causa do nome de Jesus. Tenha consciência, esse nome me pertence. Diga comigo, esse nome me pertence. Diga, esse nome me pertence. Eu tenho uma procuração para usar esse nome. Amém? Deus abençoe. Pode sentar. E agora eu quero fazer um convite para você que está aqui, mas que ainda não se decidiu ao lado do Senhor. Ah, Del, você está me chamando para ser dessa igreja? Não, estou te chamando para ser de Jesus. Há um tempo atrás, irmãos, eu estava aí sentado igual você está. Quem me conhece do passado sabe que eu era um cara que gostava muito de festa. Muito. Aqui em Santa Rita tinha um tal de festa padroeira que era de 14 a 22 de maio. E eu não perdia um dia. Gostava demais. E um dia eu fui numa igreja. Na primeira igreja batista aqui em Santa Rita. Estava lá no culto como esse. Nunca tinha entrado numa igreja evangélica, apesar de uma parte da minha família ser cristã de uma outra igreja. Mas não tinha ido. Então aí, sentado, ouvi a palavra. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Então você ouviu a palavra de Deus. Então fé foi gerada dentro de você. E quando foi feito o convite, o pastor fez isso que eu estou falando para você aqui agora. Irmão, eu estava com muita vontade de ir. Muita vontade mesmo. A gente estava toda de pé na ocasião, o louvor tocando. E eu estava desse jeito lá. Mas a minha vontade era fazer isso. Mas algo me prendia. Então entenda que isso é espiritual. Amém? A minha vontade era fazer isso mesmo, mas eu não conseguia. Aí o pastor lá, se você nunca aceitou Jesus como teu Salvador, vem aqui para a gente falar para você fazer uma aliança com Ele. A partir de hoje, você se tornar filho de Deus. A partir de hoje, seu nome está escrito no livro da vida. E eu com a vontade de torar de ir, mas algo me prendendo. Aí veio o irmão lá de trás, nunca vi esse irmão. Até então eu já tinha visto. Irmãos, eu recebi 2 abraços de Cristo de verdade. Esse nesse dia da minha convenção e um quando eu cheguei na primeira vez no Verbo da Vida lá no centro. Estava vindo de uma outra igreja que estava passando por e se não tivesse ido para o Verbo da Vida naquela ocasião, acho que eu estaria até no mundo meu desviado já. E quando eu cheguei lá embaixo, um diácono nosso, que na época estava conosco, deu um abraço, irmãos, em mim, tão de Cristo mesmo, aquele abraço que você sente Cristo te abraçando. E eu lembrei daquele abraço que eu recebi lá atrás, quando eu entreguei minha vida a Jesus. Então eu estou te chamando aqui hoje à noite, você que está aqui. Se nunca fez essa aliança, ou se porventura estava afastado, já fez, mas estava afastado. Eu te convido em nome de Jesus para você vir aqui na frente para me orar por você. Alguém nessa noite? Aleluia! 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 Mais alguém? Irmão, estou te chamando.
para o momento mais importante da tua vida. Estou te chamando para Jesus, aquele que morreu por você, aquele que entregou a sua vida por você. Não é para te trazer medo, mas a gente não sabe se amanhã a gente vai ter uma outra oportunidade como essa. A gente não sabe se daqui a pouco a gente vai ter outra oportunidade. Então, aproveite, irmãos, em nome de Jesus. Mais alguém? Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor. Obrigado pela vida de Cíntia. Obrigado, Pai, porque hoje ela está renovando a sua aliança. Obrigado, Pai, porque ela está de volta ao lugar que ela nunca deveria ter saído, que é a tua presença, está nos teus braços. Eu declaro em nome de Jesus o teu renovo sobre a vida dela. Eu declaro em nome de Jesus desfeito tudo aqui, todo embaraçamento, desfeito toda e qualquer mágoa, desfeito toda e qualquer ruga. Eu declaro em nome de Jesus, Cíntia correndo e avançando nos planos e nos propósitos do Senhor. Eu declaro ela correndo velozmente a carreira que o Senhor tem proposto para a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Um abraço. Aleluia! Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Então, irmãos, é isso. Muito obrigado por você ter a paciência de me ouvir.